A ministra Carmen Lúcia é uma referência nesta área. Foi ela que criou a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, período em que os judiciários estaduais de todo o país priorizam o julgamento de casos de violência doméstica e familiar. Em sua conferência em Porto Alegre, a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal citou casos recentes que, segundo ela, demonstram como ainda pode ser distorcido o pensamento corrente sobre o assunto. Um juiz me ligou do interior de um estado, não foi daqui, podia ser de Minas, podia ser de qualquer lugar do Brasil, mas enfim. Para dizer o seguinte, eu fui fazer audiência hoje e na hora que eu tomei os autos e comecei a perguntar, o senhor está sendo chamado aqui, né, para o agressor, porque o senhor teria agredido a pessoa parou o juiz no meio, não agredi ninguém, não sou homem de agressão. Sou, inclusive, ministro da Eucaristia, sou contra a agressão, sou contra qualquer tipo de violência. Com tal firmeza, que o juiz disse, pode ter tido um equívoco, então. Não, nunca agredi ninguém, sou absolutamente contra a violência. Bom, então, né, chama o secretário para saber, de sessão, para saber o que aconteceu, qual era o erro. Porque eu vou chamar, disse o juiz para a parte, porque aqui está constando que o senhor teria agredido fulana. Ah, doutor, não, fulana é minha mulher. Nenhum de nós imagina que ele não saiba, porque aí não é um ato de cinismo, é muito mais grave que isso. Na cabeça dele, a agressão é da porta de casa para fora. Ele bater na mulher, ele bater nos filhos, ele agredir a mãe amanhã, ou o pai, ou o idoso que ele tem. Não, isso não é agressão. Isso não é contra o direito. O preconceito e a discriminação das mulheres, especialmente no mercado de trabalho, está arraigado na cultura brasileira, segundo a ministra. Mas, ao contar para o público uma situação particular que seria um exemplo do problema, ela foi otimista. Por exemplo, em 82, quando eu fiz concurso para procurador, em que a banca examinadora, um professor de direito constitucional na prova oral, me disse assim, disseram que a senhora é muito boa realmente. Vamos ver, porque se a senhora for muito melhor do que os outros, a senhora vai ser aprovada. Agora, igual por igual, nós preferimos homem, é bom que a senhora saiba. Hoje, isto não aconteceria. A ministra, que sempre carrega na bolsa um exemplar da Constituição brasileira, agradeceu a todos os colegas que se esforçam pelo cumprimento das leis, especialmente na área da violência doméstica. Sou grata porque em todos os estados e no Distrito Federal, nas semanas de esforços concentrados, trabalharam para além dos horários, para além das pautas, fizeram pautas extras e nós conseguimos realmente dar uma resposta. O número de júris nas 2 semanas anteriores, na primeira foi mais de 300% em relação a um mês comum em que não haja essa semana, e na segunda semana foi de 220% a mais. Carmen Lúcia não quis comentar sobre assuntos como a Operação Lava Jato e seus desdobramentos junto ao Supremo Tribunal Federal. No final da conferência, manifestou opiniões pessoais que demonstram sua linha de pensamento em relação à luta pelos direitos femininos. Não é fácil, mas quem planta tristeza, eu já aprendi, colhe depressão. Quem planta corrupção, colhe crime. Quem planta roseira, colhe alegria. Cada um escolhe o que vai plantar nessa vida. Eu estou plantando o direito para ver se eu colho a justiça. Se não der certo para mim, que os outros que venham depois de mim possam pelo menos sonhar o sonho que eu sonho de um Brasil mais justo para todo mundo e que nós, homens e mulheres, saibamos conviver como grandes companheiros, amigos e que, enfim, tenhamos um Brasil que dê oportunidade para cada um se fazer feliz de maneira mais fácil do que tem sido nossa vida. Também, se não for fácil para os que vierem depois, não dirão que nós não tentamos facilitar as coisas para eles. Muito obrigada.
Maravilhosa, emocionante. Olha, estou arrepiada até agora. Ela representa todas as mulheres desse país, com certeza. E ela inclui a mulher igual ao homem, ela não faz distinção. Isso é maravilhoso. Anima muito e isso pode ser uma mudança cultural, né? Uma juíza numa corte, ela propor isso, eu acredito que seja uma mudança social, não só no jurídico, no mundo jurídico, como a ministra disse, mas na sociedade como um todo, né? Que tem um impacto direto na sociedade. Então eu espero que isso traga mudanças positivas futuras. Muita gente queria fazer fotos, registrar, deixar clara a admiração pela palestrante. Para muitas juízas que trabalham diretamente com o problema da violência doméstica, o que foi dito pela ministra teve aspectos surpreendentes. Muitas vezes a gente não tem noção do quanto o problema ainda persiste no interior do estado e para as pessoas menos esclarecidas que dificilmente sabem, inclusive, os direitos que têm e aonde buscar. A gente se admira de, nos dias de hoje, que se precise a todo tempo ainda invocar os direitos da mulher, né? A apresentar e tornar públicas as diferentes formas de discriminação, de práticas de desigualdade, para que a sociedade tenha conhecimento desses atos ou se conscientize de que os pratica, mesmo sem senti-lo, porque isso vem de uma cultura. Então a fala da ministra foi muito esclarecedora, muito confortante de que nós também, juízes que trabalhamos nas varas da violência doméstica e como ela diz que deveriam ser as varas da paz em casa, estamos no caminho certo nesse sentido.